presença, nos dá oportunidades a cada manhã, a cada dia de celebrar a tua presença, de celebrar quem tu és. Ah, Senhor, os passarinhos não falham nisso, os passarinhos acordam e te adoram, os peixes te adoram, Senhor, o sol, a lua, as estrelas, tudo que há e tudo que foi feito e criado pelas tuas mãos, estão nesse exato momento te adorando, adorando, Senhor, na natureza, adorando, fazendo aquilo que eles foram criados para fazer. E como nós, Pai, que somos a tua imagem e a tua semelhança, não estamos fazendo isso também. Como nós estamos às vezes vencidos pelos problemas, pelas coisas pequenas dessa vida, as coisas transitórias, as coisas passageiras, porque somos peregrinos e forasteiros aqui na terra e falhamos em te adorar. Nos perdoe, Senhor, nos perdoe por não te adorar como tu mereces ser adorado. Como não te adorar na tua devida, Senhor, devida adoração que é necessário o teu povo te dar, porque o Senhor habita no meio dos louvores. E como é bom e agradável quando o povo vive reunido, porque ali o Senhor ordenou sua bênção para sempre. É como o óleo que desce pela barba de Arão. Senhor, nós queremos declarar nessa manhã que esse óleo não vai ficar só na barba, vai descer nas vestes todas dos teus sacerdotes. O que desceu na cabeça e foi pela barba de Arão, no tempo messiânico, descerá até o chão. Que esse óleo precioso desça sobre nós nessa manhã, o óleo de cura, o óleo de alegria, o óleo, Pai, de vivemos a tua presença, que esse óleo possa descer, curando tudo que precisa ser curado, consertando tudo que precisa ser consertado, enchendo tudo que precisa ser cheio, até que venha transbordar. Que venha transbordar a tua alegria. A tua alegria é a nossa força, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Senhor, não nos dá força, nos dá alegria, porque com alegria vai vir a força. Em nome de Jesus. E a família diz amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Ai, como é bom, bom demais estar aqui. Quero já anunciar para vocês que no próximo domingo o pastor Charrier vai estar aqui no portal, vai estar de tarde na 61 e a gente vai falar sobre Israel, o relógio do mundo. Eita Deus! Vocês sabem, o pastor Charrier, ele é um homem que tem um compromisso e uma aliança com Israel, assim como nós. Mas ele tem gasto sua vida restaurando, trazendo conhecimento sobre Israel. Tem livros publicados sobre Israel. Sempre está em Israel todos os anos. É um homem muito especial que a gente ama e respeita. Já teve algumas vezes aqui conosco, já deu aula para nós na Faculdade da Família. Para quem não sabe, tem uma faculdade lá em Boa Viagem, nós temos a Faculdade da Família, cursos online, presencial. Temos alunos de várias nações e tem sido bênção. E é 2 vezes por semana só, gente. E é reconhecido pelo MEC, nível superior. E ele já deu aula para nós também. Somente da pandemia, ele deu algumas aulas sobre Israel, foi bem importante. Então, ele vai estar aqui conosco. Nós estamos no 16º dia do jejum dos 40 dias que a gente está fazendo. Como eu não vim aqui nos últimos 16 dias, eu quero compartilhar com vocês que Deus nos mandou prepararmos para esse jejum de 40 dias. E é um jejum muito específico, é um jejum muito pontual, porque é um jejum que a gente tem cada semana entrado numa nova dimensão. A primeira semana foram 12 horas de jejum, onde a gente separava de 6 horas, 18 horas, perdão, a viração do dia, até as 6 da manhã, para a gente ter um tempo com Deus, ouvir a voz do Senhor. A segunda semana nós fizemos de redes sociais as áreas de divertimento, essas coisas. Deixamos só para publicações de igreja, dessas coisas, e tiramos o açúcar, o doce. Essa é a terceira semana. E na terceira semana nós vamos tirar uma das refeições. Tem pessoas que sentem bem, sentem que é mais útil tirando o café da manhã. Tem outras pessoas que sentem
que é mais útil tirando o jantar. Tem outros que preferem o almoço. Então, fique bem à vontade, mas tire uma refeição. Agora, não vale tirar o café da manhã e lanchar 9 horas da manhã, nem 10, né? Não vale, tá? Não vale tirar o jantar e meia-noite atacar a geladeira. Tipo assim, tirou o café da manhã, é a próxima refeição. Né? Quem acorda 10 horas da manhã, não tira o café da manhã também, que não vale. Tá? Isso é para quem acorda feita com as galinhas igual a mim. Né? 4, 5 da manhã já está lá. Então, aí você tira o café da manhã. Aí tira o almoço ou tira o jantar, mas que tire mesmo um tempo de jejum. O que nós fazemos com o jejum? O jejum não muda. Ninguém tem problema de coração nessa igreja. Ninguém, graças a Deus. Graças a Deus. Era para ver se o povo estava com certeza da salvação. Está todo mundo com certeza da salvação. Aleluia. Glória a Deus. Então, a gente vai fazer... Por que o jejum? O jejum não muda Deus, nem muda a situação. O jejum...
jejum de Elias, o que é Elias? Elias representa o padrão de Deus para uma nação. Então ele tira o povo de cochear entre dois deuses. Que ele dizia é Deus, seguia Deus. Se Baal é Deus, Baal é Babilônia, seguia Baal. Então ele não vai se preocupar em destruir os altares. Ele vai se preocupar em levantar um altar verdadeiro. Ele não está preocupado em derrubar altares. Ele está preocupado com o seguinte: eu vou levantar o altar verdadeiro. Quando o altar verdadeiro for levantado, os falsos vão cair. Então, era esse o chamado de Elias. E Elias vai guerrear contra os profetas de Baal. E ele mata os profetas de Baal, mas aí ele precisa de um renovo espiritual. Eu creio que a gente está vivendo os dias que precisam se levantar os profetas que andam no espírito e no poder de Elias. Porque foi esse o que aconteceu quando Deus quis preparar o caminho para o primeiro advento de Cristo. Levantou em Lucas 1,17 e declarou: virá João Batista que andará no espírito e no poder de Elias e vai deixar um povo preparado para o Senhor. E o que a gente vai fazer no segundo advento? O que aguardamos é a segunda volta de Jesus. Então, a gente está no espírito e no poder de Elias, convertendo o coração de pais aos filhos, de filhos aos pais, e deixando um povo preparado para o Senhor. Então, nós estamos mais do que nunca voltados a andar na maneira como Elias andou, confrontando as estruturas de Babel, levantando altares para Deus e estabelecendo a libertação da nação. 40 dias ele jejuou, saiu do jejum de 40 dias, ungiu Eliseu e Jeú. Então a gente vê o quanto o jejum dos 40 dias de Elias tornou Elias forte, tornou Elias apto, renovou Elias. Elias estava na caverna dizendo: basta, não sou melhor do que meus pais, é melhor que eu morra. E Deus tem um encontro com Elias naquele jejum de 40 dias. A minha oração é que Deus venha ter encontros conosco e nos tire de toda a apatia, de medo, de intimidação, porque por causa do medo e da intimidação, nós podemos entregar as maiores coisas que Deus já nos confiou. Às vezes, por medo, você não entra na promessa, como a gente vê se repetindo na história de Israel. E o terceiro foi Jesus. Jesus vai jejuar 40 dias e ele sai do jejum preparado para viver o plano e o desígnio do Pai. Então, antes de fazer qualquer coisa, Jesus entrou nos 40 dias de jejum e ele sai dali, ele confrontou Satanás, né, com a palavra, ele se tornou forte mais e mais no Senhor, no Espírito, e ali, cada dia mais, porque Jesus estava em carne, gente, e ali, cada dia mais, Deus o fortalecendo, e ele sai pronto do jejum dos 40 dias. Eu oro para que a gente possa ter a experiência de Moisés, de Elias e de Jesus. Que a gente possa ter revelação, a gente possa ter preparação e a gente possa ter superação. Para a gente viver os dias que Deus tem para nós nesse tempo, nesse mês de Shebat, né? E que vocês estão numa região aqui do Marco Zero, onde algumas batalhas vão ser travadas nos próximos dias. A gente vai estar aqui segunda e terça de carnaval, das 2 horas da tarde até as 19 horas da noite, com plantão de oração, adoração. O ano passado houve 17 pastores aqui, houve várias igrejas que estavam aqui conosco, e a gente quer que essa casa continue sendo isso, uma casa de oração para todos os povos. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês, esses dois avisos que para nós é bem importante para esse tempo, né? E, e viveu tudo que Deus preparou para a gente. Toda segunda-feira à tarde tem a intercessão com a pastora Sandra. Não sei se a pastora Lu está vindo ainda, tá? Pastora Lu. Terças à noite a gente tem o culto, que é para as pessoas que vivem em situação de risco aqui, nas ruas do Marco Zero. E a gente tem visto tanto que Deus tem feito nesse tempo e na vida de cada pessoa que tem vindo aqui. Gente, temos experimentado milagres. Eu me sentei com a liderança do departamento infantil, lá da 61, e a gente ia decidir o plano de leitura, o plano do que cada criança ia receber, acampamentos, os dias festivos, uma conferência que a gente quer fazer, pais e filhos, e vivendo a educação de pais e filhos, treinando os pais para educar filhos diante de um tempo desafiador. Então a gente foi ver várias agendas, mas aconteceu algo que eu queria compartilhar com vocês, porque isso acalentou muito meu coração. E na certeza que estamos vivendo os dias que antecedem um grande avivamento.
A professora me contou que ela recebeu um aluno na escolinha e quem levou o aluno foram 2 papais para a escolinha e deixou a criança na escolinha. E aí voltaram para o culto, os 2 papais. E nesse culto que os 2 papais estavam lá, a palavra foi uma palavra muito forte ao coração de um dos papais. E essa palavra que veio ao coração de um dos papais fez com que ele voltasse para casa e ele tivesse um tempo muito forte de choro, de arrependimento. Não houve nenhuma palavra acusando de nada. Não havia nenhuma bandeira dizendo: não aceitamos isso, não gostamos disso. Não havia nenhuma bandeira. A nossa bandeira é o amor. A nossa bandeira sobre nós é o amor. Pregamos a Jesus, aquele que foi morto e ressurreto e que senta à direita do Pai. Então foi pregando sobre Jesus que esse papai vai para casa, ele chora e nesse momento em casa ele tem um encontro com Deus. E ele diz que não pode mais continuar morando com esse papai. E ele vai embora. E a menininha, eu não posso dizer a idade, mas a menininha, muito pequenininha, abaixo de 8 anos, ele pediu para levar, e a menininha foi. E ele ali começou a orar, a buscar. O outro que não teve esse encontro, não entendeu o que tinha acontecido com ele e ficou muito incomodado. E não visitou a família 61, porque ele ficou chateado pelo que tinha acontecido lá. Mas ele foi ficando tão constrangido com a docilidade, sem briga, como tudo estava sendo conduzido com a separação, que ele resolveu visitar uma outra igreja. E esse outro papai se converteu em outra igreja. E a gente experimentou um avivamento, porque a gente está vendo como Deus está trabalhando. E ela está assim, radiante, porque ela está indo na igreja. Ela, quando está com o papai no final de semana, ela está na igreja. No outro final de semana, ela está em outra igreja. E essa menina, ela foi resgatada do plano maligno que o diabo tinha para ela. Jesus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Engrandecido é o Senhor. E eles estão sendo acompanhados por terapeuta cristã, por psicóloga cristã, estão sendo cuidados separadamente. E eles, sabe, eles têm dito uma coisa: eles estamos lutando, sabemos que não estamos prontos, mas nós estamos lutando. É isso, o Espírito Santo tem capacitado, o Espírito Santo tem ido nas vidas, e cada dia mais a gente tem entendido que Deus, eu não vou dizer que Deus está com pressa, sabe, gente? Porque o tempo de Deus, ele é perfeito. Não existe nem pressa, nem adiantamento. Ele é perfeito em tudo que faz. Então, Deus é tão maravilhoso que ele tem nos conduzido a gente experimentar o livro de Joel, o livro de Atos. E uma das coisas que eu tenho batido muito é a gente não tornar o evangelho um ambiente de ser coach, nem um ambiente de força mental, porque o evangelho é poder. Pregue o evangelho e solte que as coisas vão acontecer, não é? Pregue o evangelho, anuncie o evangelho, fale do evangelho, adore, ponha louvor na sua casa, ensine seus filhos a terem as armas de guerra espiritual, adorando, ensine seus filhos a orarem, ensine seus filhos a adorarem em casa, lerem a Bíblia, pronto, e Deus vai fazer, Deus se encarrega de fazer o resto. Deus vai se encarregar de fazer o resto. A gente solta Jesus no ambiente e acabou. Jesus faz tudo. Né? A gente não precisa ficar preocupado. Eu tenho que ensinar isso. Eu tenho que falar mal disso. Eu tenho que bater nisso. Não, quando a gente é luz, as trevas desaparecem. Então, o Senhor está procurando que a gente seja luz nesse tempo. E é por isso que é tão importante o jejum. Porque tem coisas na minha vida. Nossa, esse jejum está trabalhando tanto comigo. Como esse jejum tem vindo na minha vida. E a importância de saber que eu nunca estou pronta. Eu estou sempre sendo ensinável. E sempre tem uma areazinha na minha vida que é um porãozinho. Que é um porãozinho e que precisa de limpeza. Precisa, o Espírito Santo sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Então, essa sondagem, ela é muito importante. Quero compartilhar com vocês, aqui no livro de Gênesis, capítulo 45 do livro de Gênesis.
que diz assim, no versículo 7 e 8, é sobre a história de José. José foi vendido por 30 moedas de prata, né, para os egípcios, pelos seus próprios irmãos, traído pelo seu próprio povo, da sua própria casa, né? E ele passa várias situações no Egito, até que Deus aprove Deus fazer o encontro dele com seus irmãos, aprove Deus ter fome na terra por 7 anos, e nessa fome da terra por 7 anos, seus irmãos vão ao Egito, amando seu pai Jacó, e nesse momento que eles estão lá com Benjamim e tudo, José diz algo assim que para mim, para esses dias, é tão pontual, que é no versículo 7 e no versículo 8, diz assim: Deus me enviou antes de vós, para preservar para vós uma posteridade na terra, e para salvar as vossas vidas com grande livramento. Então agora não foste vós que me enviaste aqui, mas Deus, e ele me fez pai de Faraó, o Senhor sobre toda a casa e governador de toda a terra do Egito. Então, quando ele diz assim, não foram vós que me enviaram para cá, mas foi o próprio Deus. Gente, dentro daquela vida de José, ainda havia lembrança de ver seus irmãos negociando ele, negociando com aquela caravana, a conversa de dizer, não, vamos matá-lo, e o outro dizer, Judá dizer, não, não vamos matá-lo, vamos vendê-lo como escravo. Estava tudo ali tão claro, estava tudo ali a traição, os anos longe do seu pai Jacó, a dor que Jacó tinha todos os dias de acordar e não ver seu filho, de não conviver com seu filho, toda a situação familiar que foi tão desastrosa, uma situação familiar que é tão real em nossos dias, onde os laços familiares estão tão estremecidos por tantas coisas que têm agredido as famílias, né? Os laços familiares abalados, porque o pecado está cada dia mais insistente, está cada dia mais na nossa porta. Então, tudo isso que a gente percebe é um remédio para esses dias, de ter a certeza que não foi o diabo, que não foi ele, que não foi a situação, mas que o próprio Deus usou a situação para que ele fosse abençoado. Mas ele não foi abençoado no dia que ele foi vendido, ele não foi abençoado no dia que ele estava na prisão, ele não foi abençoado no dia que a mulher o acusou de um abuso sexual. Ele não foi abençoado nesses dias, mas por ele ter se mantido fiel, ele foi abençoado por causa de todos esses dias. É interessante, né? Porque quando a gente está na prova, quando já vivendo algo difícil, a gente não vê aquela situação como uma bênção. A gente vê aquela situação, às vezes, Deus esqueceu de mim. Senhor, cadê suas promessas? Não, eu tenho certeza que Deus faz uma promessa no claro e leva a gente para o escuro para cumprir. Só para a gente depender dele. Eu não tenho mais nenhuma dúvida que toda promessa de Deus é no claro, e depois que ele termina da promessa, ele já leva a gente e põe no escuro e diz: agora cumpra a promessa. Porque eu não quero que você cumpra na sua força, eu quero que você cumpra na minha. É uma dependência maior de Deus. Eu acho que quando as situações são desafiadoras, a gente depende mais de Deus. As situações desafiadoras fazem a gente criar uma dependência maior ainda do Senhor. E não foi bom, não foi, mas ele se submeteu. Não foi maravilhoso, mas ele quis que aquilo transformasse em uma dupla honra. Não foi fácil, mas ele sabia que nessa dor, nessa dificuldade, nesse luto, nessa saudade, nessa traição, tinha algo que Deus ia fazer. Eu não vejo outra situação para depois Paulo escrever em Romanos 8, 28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Eu creio que quando Paulo escreveu isso, ele olhou para José, ele olhou para Davi sendo perseguido por Saul. Quando Paulo escreveu isso, ele estava olhando para Abraão, quando subiu a montanha e se separou de Ló. Quando Paulo estava escrevendo isso, havia uma carga tão grande de redenção em nossas histórias. É interessante que a gente serve a um Deus que deu seu filho para morrer e ressuscitar, mas nós não queremos que as coisas da nossa vida tenham morte. Nós não queremos que as coisas da nossa vida dê errado.
Nós não queremos histórias tristes. Nós não queremos entrar na fila da desilusão, na fila da dor, na fila do desamparo. Nós queremos a fila de coisas boas, mas nós não podemos pegar a ficha para caminhar com Jesus sem viver morte e ressurreição todos os dias. Morte e ressurreição é a nossa bandeira. Morte e ressurreição é a nossa história. Todos nós que somos cristãos, nós experimentamos morte e ressurreição. José, ele tinha sonhos, ele tinha uma capa colorida, ele tinha sonhos que ele dizia para o pai dele, coisas que ele contava que Deus estava falando com ele. E o pai dele devia dizer: ah, meu Deus, eu gerei um filho lunático. Ah, meu Deus, né? Porque a gente vê Jacó tentando acalmar a situação, mas José falava isso, os irmãos olhavam com muita raiva. E naquele momento, José sendo um dos caçulas, né? Um daqueles ainda que não poderia falar nada. Ele olhava para os irmãos dele tudo mais alto, mais velho, mais experiente, primogênitos, que naquele período, naquele tempo, os primogênitos eram responsáveis por ficar com a herança do pai. Quem cuidava era uma diferença enorme. E José sai lá e conta: eu tive um sonho, as estrelas e a lua, e vocês se dobravam diante de mim. E aquilo tudo era tão distante, né? E a gente percebe que era Deus dando aqueles sonhos para ele, porque mais na frente iria se cumprir. Mas antes de se cumprir, tudo que se cumpriu foi ao contrário do sonho. Antes de se cumprir, tudo que se cumpriu foi exatamente o oposto. Deus nos fala de servirmos a Ele, de ir a nações, de pregar a palavra, de cuidar, de abrir uma creche, um orfanato, uma escola, de abrir uma empresa, de viajar. E aí a gente fica doente, fica sem dinheiro. Acontece 1000 coisas e você diz: meu Deus, onde está a promessa? Deus disse que vai me dar um monte de coisa e eu estou agora perdendo tudo. Deus disse que eu vou voar, mas eu nunca me senti desse jeito. Então, Deus, ele sempre quer chamar à existência o que não existe, para que a glória seja revelada dele e não nossa. Porque se de alguma forma a gente pudesse cumprir a promessa pela nossa força, pela nossa saúde, pelo dinheiro que a gente guardou, pelas coisas que estamos fazendo, nós não estaríamos cumprindo a promessa do Deus do sobrenatural. Nós estaríamos entronizando o homem humanista, o eu, colocaríamos ele no centro e diríamos: fui eu que fiz isso. Fui eu que consegui, foi porque eu estudei muito, foi porque eu fiz isso muito. Não que a gente não deva se preparar, que a gente deve se preparar sempre. Eu acho que a gente deve estar sempre preparado. Sempre a gente tem que estar preparado. A gente brinca com os pastores, mas eu não me preparei para dar a palavra. Não, você está preparado sempre. Preparado você tem que estar sempre. Mas existe uma coisa: a gente prepara o cavalo para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Mas e o cavalo? O cavalo a gente deixa preparado, sempre. O cavalo está sempre preparado, mas a vitória vem do Senhor. Cavalo preparado, mas a vitória é do Senhor. Então, a gente, às vezes, tem pessoas que falham em não preparar o cavalo. E outras que falham porque acham que a vitória vem só do Senhor e que você não tem que fazer nada para a vitória vir. Eu acho que a gente tem que sair desse extremismo, que é muito perigoso. A gente tem que ser mais fundamentado na teologia, porque hoje as pessoas estão falando muitas coisas que elas tiram do seu dicionário coach e não tem nada a ver com Bíblia. As pessoas estão tirando coisas das emoções, e isso é muito perigoso, porque a gente tem que estar edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, do qual Cristo é a pedra angular. Cristo é a pedra do Evangelho. Cristo é o fundamento do Evangelho. Cristo é a razão da nossa existência. Cristo é tudo que há e tudo que vem a existir, porque Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era e que há de vir. Não há nenhum outro além dele, não há salvação em nenhum outro. Então Cristo é mais do que suficiente. Então qualquer coisa que a gente tire de Cristo é heresia. Qualquer coisa que a gente fundamente em qualquer outra razão é heresia. Então a gente cai naquela coisa perigosíssima, não é? Que é: eu não preciso fazer nada porque Deus vai fazer. Mas Deus não vai fazer se a gente não fizer. Eu quero tanto conhecer a Bíblia, eu amo a Bíblia, eu quero ser um pregador, eu quero ser pastor, eu quero ser um mestre, eu quero ter igreja, eu quero cuidar de uma igreja, eu quero cuidar de nações, eu quero ir embora de nações. Não lê Bíblia, não busca o Senhor, não quer ter tempo na palavra, não quer gastar aqui, não quer.
A palavra é a espada do Espírito, né? A palavra de 2 gumes. Aí a pessoa, não, eu quero. Olha, eu quero ficar curado, mas come errado, não faz nada, não faz atividade física. Deus disse que me curou para depois te matar de novo. Você sabe disso, né? Que um dia você vai de alguma coisa, você vai morrer um dia. Tem gente que quando Deus cura, aí a pessoa larga a mão. Não, porque Deus me curou. Aí eu posso agora fazer o que quiser. Querido, você pode ter sido curado da perna, vai morrer do braço, mas vai. Uma hora você vai morrer de alguma coisa. Não é? E é desonra a gente não cuidar do templo do Espírito Santo. Então, eu sei que Deus cura. Mas hoje, 5 horas da manhã, eu estava pedalando no calçadão. E fui dormir meia-noite. Mas eu estava lá, sabe por quê? Porque Deus cura. Mas Deus vai curar muito mais aqueles que cuidam do templo que Ele está curando. Deus vai curar? Vai. Mas eu preciso cuidar do que Ele me entregou. Porque Deus quer fazer. Mas às vezes Ele não pode porque a gente não fez a nossa parte. A nossa parte. Deus nos chama coparticipantes, co-herdeiros e cooperadores. Coparticipantes, participo com Ele. Co-herdeiros, herdando com Jesus. Então, nós somos coparticipantes, co-herdeiros e cooperadores. Estou cooperando com. Então, a gente vê que Deus disse a Davi o que ele ia ser. Davi tomou posição para estar na posição do que ele ia ser rei. A gente vê Deus falando com Esté. Esté tomou posição, 3 dias de jejum, começou a buscar o Senhor, botou todo mundo de jejum. Aí Deus pôde cumprir, por quê? Porque a parte dela, ela estava fazendo para a promessa se cumprir. Deus jamais vai fazer alguma coisa com você deitado. Deus jamais pode fazer alguma coisa para a gente quando a gente tiver, sabe, gente, abrindo mão. Ele pode sim ir lá no hospital agora e curar um homem que está em coma. Sabe por quê? Porque Deus disse que ele não pode fazer nada por ele. Mas a partir do momento que o aparelho lá no hospital começa a dar os primeiros movimentos cerebrais, e começar o coração, e começar os movimentos, Deus vai começar a dizer, sabe o quê? Ele tem uma responsabilidade sobre o que ele pensa. Ele não mexe um dedo, um pelo do corpo dele não mexe. O cabelo dele ele não pode mexer, mas as ondas cerebrais ele tem que prestar conta. Porque nós escolhemos como vamos pensar. José escolheu como ia pensar. José escolheu, eu trago à memória o que me dá esperança. Isaías 26, 3 diz que Deus manterá em perfeita paz a mente que está firme nele. Eu estou sem paz na minha mente. Está firme aonde? No problema? Está firme aonde? Sua mente. Porque a Bíblia não mente. Gente, eu vou dizer uma coisa a vocês. Tem várias áreas da minha vida que eu ainda não vivo de acordo com essa palavra. Tem várias promessas dessa palavra aqui que eu ainda não estou vivendo. Várias coisas aqui. Curas, várias coisas, provisão abundante financeira, para reformar o portal, botar um elevador, uma escola, montar uma ONG, reformar a cidade de refúgio, levantar a família 61, melhorar, fechar, tirar o vento, a ventania, as telhas que voam. Tem várias coisas aqui ainda que eu não estou vivendo, mas eu não vou me contentar de viver abaixo do que essa palavra diz, só porque ainda não aconteceu. Eu vou me mover até que aconteça como a Bíblia diz. Eu vou viver, eu vou me esforçar, eu vou desenvolver minha salvação, eu vou buscar a Ele até que em todas as áreas a gente comece a experimentar o que Ele prometeu. Então não é desculpa eu ainda não ter, não é desculpa porque eu já sou. Eu ainda não tenho, mas eu já sou. Eu já sou. Você já é. Você ainda pode não ter, mas você já é. Esse portal já era. Ele ainda não existia até 2020. Mas aqui, nesses tijolos, nesses cimentos, desde os primeiros momentos que Recife passou a existir, já estava escrito, vai pertencer à família do Portal 61. Já estava. Agora imagine as coisas que pertencem a você nessa manhã e que você ainda não se apropriou delas. Imagine a quantidade de bênçãos que Deus reservou para mim e para você. Mas a gente tem que ser como José. José estava ali, estava vivendo uma situação contrária. Ele podia ter guardado raiva dos irmãos. Todo dia ele devia ter lembrado.
estão tudo na casa do meu pai, eu estou aqui, tiraram minha herança, pegaram o que era meu, eu estou distante de Jacó, meu pai. Ele poderia todos os dias reclamar dos 20 anos que ele estava vivendo no Egito, mas ele fez diferente. E ele fez tão diferente que quando saiu alguma coisa das entranhas dele, quando saiu algo que saía com a genética dele, que saía através da semente dele, do sêmen dele, ele chamou. Deus me fez esquecer o meu passado e Deus me deu um salto para o meu futuro, Manassés e Efraim. Então não era só uma questão de dizer, era uma questão de manifestar o que ele estava dizendo. Porque a gente tem que manifestar o que a gente diz. A gente precisa manifestar. Você diz, eu perdoo, mas não quero passar na rua dela. Eu perdoei, mas no Natal não traga ela não. Eu já perdoei porque eu sou crente. Olhe, mas não traga não. Olhe, eu já disse, mas eu ainda não comecei a estudar. Ah, eu quero, mas eu ainda estou comendo tudo que me dá vontade. Olhe, eu creio que Deus me prometeu, mas não faço nada por isso. Ele não fez isso, gente. Ele não fez isso. Nos piores momentos da vida dele, ele manifestou o que a palavra dizia. E o que saía da vida de José era a manifestação da vontade do Senhor, Manassés e Efraim. Manassés e Efraim. Ele estava dizendo, ele estava declarando, não tinha acontecido ainda. Imagine os pivetes perguntando a ele, pai, cadê meu avô? Pai, cadê minha família? Pai, quem são meus tios? Pai, de onde a gente é? Porque a gente não é daqui do Egito. Imagine José contando as histórias para os filhos. Imagine José falando com seus filhos. Imagine. Você acha que ele estava contando que ele tinha sido vendido? Que ele estava chateado com os irmãos? Não, ele estava já manifestando. Ele ainda estava com o pé na lama. Ele ainda se vestia como um egípcio. Ele ainda estava no meio. Ele ainda estava longe de todos. Mas ele já manifestava. Deus me fez esquecer o meu passado. Eu não serei fruto do que me aconteceu. Eu não serei fruto do que as pessoas dizem que eu sou. Eu não serei a resposta da boca do ímpio. Eu sou a resposta de Deus para a minha cidade, para o meu povo, para a minha família, para a minha igreja e para a minha geração. Eu sou. Aleluia. Aleluia. Eu não vou me encaixar no que estão dizendo. José não se encaixou. Eu vou dizer uma coisa a vocês muito séria hoje. O diabo faz um caixote todo dia. O diabo faz um caixote para a gente todo dia. É o seguinte, se eu botar aqui hoje barro nesse copo, deixo secar, boto ali no sol, o barro seca. Eu boto aqui, esse é rasinho, mas tudo bem. Boto barro aqui e boto para secar. Depois de 2 horas eu venho aqui e viro. Eu venho aqui e viro isso aqui também. A forma disso aqui é igual a essa? Não. Vai ter forma diferente, né? Pois é. O diabo quer formatar a gente. Segundo o que ele está preparando. O diabo arma um caixote todo dia para mim e para você. Mas a Bíblia diz, não vos conforme. Não se conforme. O que é conforme? Conformar. Tomar a forma que o mundo está dizendo que eu tenho que ter. Hoje no Brasil tem uma forma de ser igreja, para escalar rápido, para fazer uma coisa bem emocional, culto rápido, um McLanchezinho feliz, vá para casa e se vire o resto da semana. Ninguém quer discutir mais pecado, chamar pecado de pecado. Agora é fraqueza. Aí eu tenho uma limitação, meu filho, você não tem limitação, você tem demônio. Mas as pessoas não querem dizer isso. Não querem mais contar, porque isso, gente, não dá ibope. Isso não dá ibope. Então quer formatar a gente. Uma coisa que o mundo está dizendo que tem que ser assim. Mas nós não somos uma resposta para o mundo. Nós somos uma resposta do céu. Nós não vamos nos conformar. Não vamos pegar a forma. Filho, se cria assim agora. Deixa ele fazer o que quiser. Se não quiser vir para a igreja, não fosse. Não fosse? Não fosse uma pinóia. Fosse. Come aqui, meu filho. Quer continuar dormindo nessa cama, comendo essa comida, me chamando de mamãe, chamando de papai? A banda toca diferente do mundo aqui. Aqui a banda toca, querido. Então a gente precisa romper, porque criança não sabe o que faz. Adolescente tem deficiência mental. O cérebro está formado aos 21 anos.
Aos 21 anos, o cérebro, ele conclui a sua formação. Então, qualquer coisa que ele tome em decisões antes dos 21, tem que ser muito amparado pelos pais. Por quê? Porque ele ainda está deficiente mental. Porque o cérebro dele ainda não fechou. Não concluiu. E a gente vê pais, a menina com 12 anos, eu quero ser menino. Eu quero ser um cachorro. Eu quero ser cachorro. Tá bom, meu filho, então você vai sair do seu quarto, vai morar na área de serviço. As necessidades vão ser feitas na caixinha de areia. E a partir de hoje vai comer ração. Duvido que a pessoa queira. Duvido. Eu tinha uma amiga da minha infância, que era minha amiga lá em Vitória, a gente estava na escola paroquial, depois a gente foi para o Damas, e eu me lembro que minha professora era bem exigente, Luzinete Macedo, amiga do padre. O padre o que queria, me botava em tudo que era teatro, eu era o filho pródigo, eu era tudo na igreja católica. Minha mãe nunca bloqueou isso, sabe por quê? Porque eu sabia quem eu era. Eu recebia todos os dias na minha casa Bíblia. Eu recebia horinhas com Deus todos os dias antes de dormir. Então eu sabia que eu podia servir a igreja católica e não virar freira. Eu sabia que eu podia estar lá com eles, tratá-los com honra, ser tratada com respeito. Não teve nenhum problema dentro da igreja católica. Não teve nenhum problema na escola católica que eu estudei no Damas. Depois vim para Santa Maria, em Recife. Nunca tive um problema com ninguém por causa de religião. Sabe por quê? Porque eu dei respeito e recebi respeito. Então nós precisamos, e não fui formatada. E eu me lembro que essa minha amiga, a mãe dela era dentista, e ela, quando perguntava, a professora Luzinete Macedo mandou a gente ler um livro, uma grande educadora, católica, mulher muito séria com Deus, e ela mandou um livro e fazer uma dissertação, o que você vai ser quando crescer. E era para escrever tudo porque você queria ser aquilo. A minha amiga escreveu que queria ser chacrete do Chacrinha. Ela queria ser chacrete do Chacrinha. E eu me lembro que a minha professora era uma mulher muito sábia. Ela era uma mulher muito sábia. E ela mandou, e quando ela disse, agora eu quero que você faça uma dissertação, porque você vai querer ser e o que você espera. Gente, eu sei que naquele período que a gente passou naquele trabalho, nós não éramos muito alunos, que era reduzido os alunos. Ela transformou essa moça de tal forma, ela foi dando ensinamento a ela. Ela não afastou ela, pelo contrário. A partir daquele momento, minha professora Luzinete Macedo trouxe ela para perto. Ela começou a investir mais nela, começou a estar mais perto dela. E a gente percebeu que havia uma mudança. Só que a gente, quando era mais jovem, a gente pensava o quê? A professora só quer saber dela, né? E a motivação poderia ter sido se afastar. Não é? A motivação é essa. Quando você não gosta, você se afasta. Quando você escuta algo que você não gosta, você se afasta. Ela foi ao contrário. Essa moça hoje é advogada, uma brilhante procuradora, uma brilhante área de jurídica, sabe? E quando eu me encontrei com ela, ela estava rindo e ela disse: você lembra daquela época? Você lembra o que foi Luzinete Macedo na minha vida? A educadora que ela foi. Por quê? Porque quando a gente dá um sonho, quando a gente revela um sonho, a gente ajuda o sonhador a sonhar o sonho que a gente revelou. A gente ajuda o outro a se tornar aquilo que Deus quer que ele seja. Trazer para fora. Trazer para fora. José aqui quando disse, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. José estava dizendo, não morra também seus sonhos. José não só liberou a vida dele, mas ele liberou a vida dos irmãos. José, ele não só se satisfez em conseguir vencer o que ele venceu, mas ele não trouxe condenação para que os irmãos também voltassem a sonhar. Porque não é só sobre nós, é sobre o que nós estamos construindo no outro. É sobre o que nós estamos deixando de legado. A maior vitória na sua vida não vai ser o que você fez. Muitas pessoas já fizeram muitas coisas grandes por si mesmo. Mas a maior vitória é o que você faz pelo outro. O que torna você uma pessoa com a memória eterna. O que torna você alguém com fama na calçada da fama celestial é o que você deixa para os outros. Essa é a maior vitória, é a nossa construção para o próximo. E José fez isso. Ele não só se libertou do lugar que colocaram ele, mas ele subiu o nível da família. Ele subiu o nível da casa dele, ele subiu o nível da família. Ele sabia que se ele não perdoasse, ele ia prender toda a linhagem. Veja bem, José fez algo tão grande que alcançou Jacó.
José fez algo tão grande que mudou a história da linhagem dele. Imagine se José tivesse saído de cena. Como é que estava Jacó? A, a Bíblia diz assim, que Jacó estava triste todos os dias, esperando o seu filho José. Quando chegaram para ele e disseram, José está vivo. Ele disse, basta, não quero saber de mais nada, eu quero ver o meu filho. Então, o que ele fez redimiu não só a linhagem lateral, mas redefiniu a linhagem ascendente. Ele mudou a história dos seus antepassados. A gente acha que não pode mudar a história dos nossos pais. A gente acha que não pode redefinir o legado de nossos pais. Podemos todos os dias redefinir o legado de nossos pais. José fez isso. Uma atitude só salvou 11 tribos e o pai de Israel. Uma atitude resgatou 11 tribos de Israel. Eles não poderiam ser as tribos de Israel se José não tivesse posicionado, se José não tivesse abraçado o que estava acontecendo como algo que Deus ia construir através disso. Deus constrói através de momentos e eras de destruição. Deus constrói através de dores, Deus constrói através de perdas, Deus constrói através do divórcio, Deus constrói através de quebradeira na empresa. Quando você diz, acabou minha vida, eu me divorciei, não tem mais jeito. Deus constrói. Deus constrói, Deus vai pegar você, minha filha, abandonada, sozinha, talvez com filho para criar. Deus vai construir uma história através da sua dor, porque não tem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principados podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então nada nos separa do amor de Deus, desde que a gente permaneça no amor de Deus. O diabo nunca vai poder dizer, permiti isso aqui, ó, fiz isso aqui, ó. E agora parou, mudou a história, encerrou. Não, se eu continuar no Senhor, por fim, o sol se levantará. Por acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que seja tardio para com eles? É se permanecer. Se você permanecer em mim, eu permanecerei em você. E você pedirá o que você quiser e será feito. Quer dizer que eu posso pedir, então Deus é o Deus da lâmpada do Aladim. Não, não, não. Quando eu permaneço nele, eu tenho o coração dele, eu tenho a vontade dele, os ideais dele, os sonhos dele. E eu vou pedir coisas que Deus já botou no meu coração para eu pedir. Eu não vou pedir o que eu quero, eu vou pedir o que Deus quer, porque eu estou tão conectada com Ele, que eu estou na sintonia com Ele. É porque tem gente aqui que é muito novinho, não sabe o que é isso não. Mas vou contar uma história aqui para gente mais velha. Quando você escutar rádio antigamente, você tem que ter sintonia. Você sintonizava a rádio. Então, quando você estava fora de sintonia, sabe o que acontecia? Mais ou menos o que Gustavo fez aqui com a gente. Era aquele barulho, até que você ia com o botãozinho redondinho e ia sintonizando. Quanto mais você estava na sintonia da rádio, melhor o som. Você não tinha dúvida do que você tinha ouvido, porque a rádio estava sintonizada. Se ela tivesse com barulho, você não conseguia ouvir a música. Aí você colocava na sintonia da rádio, e aí claramente você ouvia o que estava dizendo. Tem gente que é crente, mas não tem sintonia com o Senhor. Tem gente que tem carteirinha de crente, carteirinha de membro, carteirinha de pastor, carteirinha de apóstolo, carteirinha de profeta, viaja, grava louvor, grava livro, escreve livro, faz isso, faz aquilo, tem não sei quantos mil seguidores, mas não está entrando no conselho do Senhor. E não tem sintonia, está dizendo outra coisa que Deus não está dizendo. Então, meu maior problema hoje não é dizer qualquer coisa, é dizer o que Deus quer que eu diga. É andar com Ele de tal forma que eu agrade o coração dEle, que eu agrade a Ele, que eu saiba o que Ele quer. Porque a gente tem que parar de dizer, Deus, realiza meus sonhos. Deus, faz isso para eu ficar feliz. Deus, me dá isso. A gente tem que dizer, Senhor, o que te faz feliz? O que é que você gosta? O que é que você quer de mim? Estou com uma vontade tão grande de deixar feliz. O que tem me sustentado nos últimos tempos é dizer ao Senhor, eu quero realizar os desejos do seu coração. Eu quero que você fique feliz.
de ter me escolhido, ter me chamado. Então, quando eu estou muito cansada, as lutas, passei por lutas o ano passado, bem difíceis em família, na área de saúde, e o tempo todo, no meio do choro, no meio das lágrimas, eu estava dizendo ao Senhor: eu quero lhe deixar feliz. Isso me deu ânimo, isso me fortaleceu, isso me colocou de pé, porque o que coloca a gente de pé é de ver para o propósito. Os seus ideais podem ser lindos, pode ser maravilhoso, mas se não for da vontade de Deus, você vai ficar cansado. Você vai ficar vazio, você não vai ter o que dizer. Você vai murmurar, você vai reclamar. Mas quando a gente está fazendo o que Ele quer, os céus trabalham a nosso favor. Os demônios são envergonhados debaixo de nossos pés. Todas as estruturas começam a ruir. Os tempos de caverna são importantíssimos para a vida da gente. Os tempos dos nãos são importantíssimos para a vida da gente. Ontem eu estava voltando com o Fofinho, a gente foi para a Serra Negra, lugar bem alto, eu gosto dessas coisas de natureza. Então a pastora Cimera nos chamou para ir lá na casa dos filhos dela. E a gente foi, a gente voltando ali, e a gente estava pensando nas coisas que Deus tinha dito não. Coisas assim de 10 anos atrás, coisas assim bem do passado. E a gente olhou e disse: meu Deus, Deus não deixou aquilo. E a gente conversando sobre aquilo, graças a Deus que Deus não deixou algumas coisas na nossa vida dar certo. Graças a Deus, onde a gente estaria agora? Onde estaríamos agora? Glória a Deus por essas coisas não terem fluído. Então tem coisas hoje, sabe, gente? A gente pode estar triste porque não está sendo como a gente quer. Mas pode ter certeza que isso vai redundar em vitória, desde que você permaneça no Senhor. Permanecendo nele. Propósito aqui, todo mundo tem. Todo mundo tem promessa aqui. Não tem uma só pessoa nessa sala hoje, nessa casa, que não tenha promessa. Todo mundo tem promessa aqui. E se não tem, é só ler esse livro, que está cheio de promessa para você. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o coração e serei achado de vós. Pede-me e eu te darei nações por herança. Né? Então a gente tem muita promessa. As coisas que o ouvido não ouviu, que os olhos não viram, que Deus preparou para aqueles que eu amo. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que opera em nós. O Senhor colocou o inimigo diante de ti e disse: destrói-o. Né? Deus é poderoso para fazer mais. Deus tem muita promessa. Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, Deus nos enche de promessa. Deus está aqui dizendo: escolhe, pois, eis que ponho diante de ti a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção. Toda a Bíblia ela é cheia de promessa. Cheia. Qual é a diferença, então, de um crente que está vivendo a promessa cumprida e o que não está? É porque um crente perseverou e o outro não. O que diferencia a promessa cumprida e a promessa não cumprida é a perseverança. Se eu perseverar, a pessoa que persevera abandona o pecado. A pessoa que persevera tem que orar. A pessoa que persevera ama estar na presença do Senhor. Quer ter intimidade com Ele. Então a perseverança ela vai trazer o meu caráter aprovado. Para a promessa se cumprir. Deus prometeu para minha avó, Alice, que todos os filhos dela seriam salvos. 11 filhos. Meu avô fundou a primeira igreja evangélica de toda aquela região ali daqui de Pernambuco, a do interior. E eu vi essa promessa sendo feita. Minha tia Mira, da Assembleia de Deus, falando em línguas, com uma tradutora do lado, no aniversário da minha avó, na minha casa, de 88 anos, minha avó morreu com 100, com 88 anos, diz: todos os teus filhos, Alice, são meus e estarão na minha presença. Ok, eu vi aquilo. Eu já tinha Tawane e Tiago, acho que eu tinha uns 23 anos, 24 anos. E aquilo eu guardei, escrevi na minha Bíblia que todos os meus tios seriam salvos. Porque eu tinha uma coisa, desde pequena que eu oro para todo mundo ser salvo. Eu era daquela crente evangelística. O negócio era salvar todo mundo. Né? Não, mas eu tinha um compromisso muito sério, Sandra, era um aperreio. Eu ficava o tempo todo com meus tios que não eram salvos, eu ficava preocupado. Eu tenho cartas que eu escrevia para o reverendo Odiron, dizendo: meu pai ainda não está salvo, meu tio Bilé está bebendo cerveja. Eu com 9 anos, denunciando os pecados da família. Escrevendo uma carta para o reverendo Odiron, lá no Rio de Janeiro, contando os pecados da família todinho, porque o povo não estava querendo ser salvo. E quando eu vi aquilo, eu guardei e fiquei muito feliz. Todos os meus tios vão ser salvos. Pô, eu botei na Bíblia.
Daí, vamos caminhando, né? E tinha uns tios meus brigados com Jesus, né? Que tinham se desviado. Aí um tio desses meu, que era o tio Jetro, que era o mais novo, o caçula da minha avó, completamente desviado, teve um AVC. E, puf, parou a mente dele. O homem parou. Eu estava visitando ele direto, levei uma Bíblia, porque ele estava com câncer de. Câncer de quê? Porque eu esqueci. Um câncer que era no aparelho digestivo. Pâncreas, eu acho que era. Era um que. Bem sério. Pâncreas. Então ele estava com câncer que doía muito. Ele rasgava lençol de noite. E eu visitando ele. E eu falando de Jesus, né? Aí, quando eu vou visitar ele, aviso, não, ele foi levado para a sala de urgência, foi para a UTI, porque ele teve um AVC. Eu disse, meu Deus, meu tio teve um AVC, e agora como vai ser? Que não estava respondendo nada. Né? Eu disse, eu preciso ir visitar ele, Senhor, tu dissestes. Olha, não tem coisa melhor do que você dizer a Deus, tu dissestes. Não tem coisa melhor quando você diz assim, Senhor, tá aqui, ó, crê tu e tua casa será salva. Senhor, está aqui, ó. Não há impossíveis para ti. Senhor, está aqui. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Senhor, está aqui, ó. Está aqui, Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Senhor, está aqui, ó. Sonda-me e vê se há algum caminho mal em mim. Porque se tiver, Senhor, tu pode tirar. Senhor, está aqui, ó. Tu disseste, se eu confessar meus pecados, tu és fiel e justo para me perdoar de todo pecado. Não é só as coisas que a gente quer de promessa, é as coisas em nós que precisam mudar. Senhor, está aqui. Tu disseste que ia botar, Senhor, uma tranca na minha boca. Está lá no Salmo 39, que diz que o Senhor vai botar um guarda nos nossos lábios. Senhor, está faltando um guarda nos meus lábios. Cadê meu guarda? Senhor, se tinha um guarda, eu perdi. Eu quero pegar ele de volta. Está aqui as promessas, são nossas. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, fará em Cristo cada dia coisas maiores. Promessa é promessa. E eu fui para Deus. Uma fé inocente de 23 anos, lendo batismo no Espírito Santo, indo na Episcopal, a igreja que me ensinou muito, que eu sou muito abençoada através da vida do reverendo Paulo Garcia. E eu estava lá, bom dia Espírito Santo, lendo, eu quero bater no Espírito Santo, eu quero bater no Espírito Santo. Senhor, você disse, você disse. Aí eu pedi para visitar ele. Não, não pode, porque está na UTI e ele tinha perdido tanto dinheiro, o homem tinha 10 supermercados, tinha tantos supermercados dos interiores, perdeu todos. E, aliás, ele perdeu o supermercado que era da minha avó. E aí, a família toda chateada, né? Porque tinha perdido milhões. E eu disse, não, mas eu quero ver ele. Eu vou lá no hospital público, ver ele. E ninguém queria chegar junto. Aí, eu entrei lá, eu disse, olha, eu posso ir lá no tal, número tal. Aí o cara disse, não, não pode, porque só entra médico. Tá bom. No dia eu voltei, no outro plantão, vestido de branco, entrei. Cheguei lá, eu disse, moço, eu preciso ver esse paciente aqui no andar tal. Aí disse, não, a senhora é o quê? Eu disse, médico. Eu disse, o quê? Ô, Senhor, eu sou médica da alma, né, Senhor? Senhor, tu sabes que eu sou médica da alma. E eu subi, gente, um lugar assim, difícil. Tinha um ladrão que tinha acabado de assaltar um banco, estava com o olho pulado assim para fora, de um tiro que tinha levado. Naquele ambiente ali, eu disse, eu preciso falar com o tio Gerson, eu preciso. E aí, meus primos não iam. Eu tinha 3 primos médicos que podiam ir lá, nenhum foi. 3 médicos, grandes médicos, não foi. Sócio do Hospital Santa Efigênia em Caruaru, não foi. E eu estava lá. Cheguei lá, falei com a doutora, eu sou sobrinha dele. Qual é a situação dele? Ela disse, grau de coma. Qual é o último, Sandra? 4. Grau de coma, 4. Irreversível. Ele teve aneurisma. Por ele já estar com câncer, está muito fraco. Ele não tem mais como voltar. Estamos esperando só a hora para desligar. Eu disse, eu posso falar com ele rapidamente? Minha filha, estou dizendo a você, não adianta. Melhor você sair daqui, porque não tem mais jeito. Eu disse, mas ela não conhece o Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo sempre tem jeito. Deus me dá coisas que não tem jeito, só para eu dizer ao povo que vai ter jeito. Ah, viciado em crack não tem jeito. Para o mundo não tem. No Deus que eu sirvo tem. Ah, não tem mais jeito, porque perdeu tudo. Para o mundo não tem, mas o Deus que eu sirvo chama a existência o que não existe, como se existisse. E Ele faz novas todas as coisas. E eu fiquei ali, mas eu quero falar com ele, eu preciso falar com ele. Não pode chegar perto. Por favor, me libere então para eu abençoar meu tio para ele partir, para eu falar com ele as últimas palavras para ele ir embora, dar notícia da minha avó. Ela disse, vá, agora seja rápida. Eu botei a mão
E eu disse: tio Jetro, se o Senhor estiver me escutando, já tinha falado umas coisas no ouvido dele, eu quero pedir para você me apertar uma vez na minha mão. Ele apertou uma vez. Eu, tio Jetro, se o Senhor já aceitou Jesus, depois de tudo que eu lhe falei aqui, tio, eu quero lhe dizer que se você está debaixo de uma promessa que foi feita a vozinha, e você não vai hoje descer, e não descer em dia nenhum, enquanto você não voltar para Jesus. E se você quer voltar para Jesus agora, aperte 2 vezes. Ele apertou 2 vezes. Eu chamei a médica. Eu disse: vem cá, qual é o grau? Deixa eu te dizer, esse homem aqui tem uma promessa. Ele está aqui, ele está abandonado, ele está sozinho, não tem ninguém com ele, mas sobre ele tem uma promessa, e Deus não abandona quem tem promessa. A família pode abandonar, o dinheiro pode abandonar, a posição pode abandonar, mas Deus não abandona quando se tem uma promessa. A médica chegou perto e eu disse: tio, a médica quer ver, aperte minha mão uma vez. Ele: uma vez. Tio, aperte 2. Ele: duas. Tio, aperte 3. 3. A médica olhou e disse: meu Deus. Eu disse: esse é o Deus que eu sigo. Aleluia. Aleluia. Eu não era pastora, gente. Eu era aspirante advogada. Eu estava lá estudando, dando plantão, correndo para cá, trabalhando com 2 filhos pequenos, com 23 anos, com uma vida que estava sendo difícil, porque o povo pensa que vida difícil é quem não tem dinheiro. Você não imagina quão é difícil a vida de pessoas que têm dinheiro, sem estar vivendo a vontade de Deus. Eu tinha minhas lutas também, eu tinha meus desafios, mas eu estava ali porque eu tenho uma promessa, e eu creio que o meu irmão tem uma promessa também, e não importa cumprir minha promessa, se a promessa da vida do meu irmão não vai se cumprir. E aí eu vi aquele milagre. 6 dias depois, tio Jetro partiu, foi embora para a eternidade, debaixo da promessa. Fui buscar a Bíblia, fui buscar os lençóis, travesseiro, tudo que era nosso, que estava no outro hospital. Cheguei no outro hospital, Deus ainda ia me dar uma certeza, porque Deus faz assim, sabe, gente? Quando você anuncia um Deus grande, se prepare que você vai viver coisas grandes. O tamanho do que você anuncia é o tamanho que você vai viver. Se você está anunciando que Deus faz, não se preocupe não, que Ele não vai deixar você passar por mentirosa, não. Você pode passar por doida, mas por mentirosa eu garanto que você não passa. Por doida pode ser que passe, porque Ele escolheu as coisas loucas do mundo, as que não são, para reduzir as que são. E tem que ter um doido para dizer que Deus vai fazer quando ninguém mais acredita que vai fazer. Então, quando eu fui lá buscar minha Bíblia, minhas coisas estavam no outro hospital, uma moça chegou para mim e fez: cadê o rapaz daqui? Aí eu disse: ele partiu. Aí eu vi que ela era uma serva de Deus, da Assembleia de Deus. Aí eu disse: ô irmã, ele era meu tio. Ela disse: venha cá que eu quero lhe contar uma coisa. Chamou a moça do outro quarto, da outra enfermaria, trouxe para a enfermaria que a gente estava, e ela disse assim: conte para ela é sobrinha de Jetro, conte para ela. Aí ela disse: olha, eu estou com uma parente aqui internada no outro quarto. Meu marido me deixou por causa de um amante. Foi embora com a amante. E a gente estava aqui, e aqui toda quarta-feira, ou era quarta ou quinta, tem culto aqui. E a gente fez um culto. Ele era desviado, viu, gente? A gente fez um culto aqui. E ele começou a adorar. Ele tinha uma voz muito bonita, começou a louvar. E quando ele começou a adorar, Deus usou ele e disse: mulher, volta para casa hoje, que nessa noite ainda eu estou levando o teu marido ao arrependimento. Ele está deixando a vida do passado, vai voltar para casa e te pedir perdão. E tu aceite, porque eu vou restaurar o teu casamento. Minha irmã, quando eu saí daquele culto da semana retrasada aqui, eu cheguei em casa, meu marido não via os filhos, fazia mais de 6 meses. Meu marido era caminhoneiro. E quando eu cheguei, meu marido chegou chorando e dizendo: me aceite de volta, porque eu não quero mais viver longe de você nem dos meninos. Quem foi que profetizou? Ele. Deus disse assim: eu não só faço, mas eu assino embaixo do que eu faço. Deus não só vai fazer, Deus vai assinar embaixo. Porque se tu creres, tu verás a glória de Deus. Se tu creres, é necessário que eu me arrependa e volte para o caminho.
É necessário voltar ao caminho que eu não deveria ter saído. É necessário reconhecer o Senhor em todos os caminhos e Ele endireitará as veredas. O meu chamado é reconhecer, e o chamado do Senhor é cumprir a promessa de endireitar o que está quebrado, de consertar o que foi partido, de levantar o abatido. É promessa dele, é para se agarrar com ele. Não se agarre com homens, não se agarre com posição, não se agarre com dinheiro, não se agarre com carro, não se agarre com casa, não se agarre, só se agarre com a coisa, com o Senhor. É conhecendo e prosseguindo em conhecer a Ele. Se eu estou na prova é porque eu ainda não te conheço, Senhor, porque se eu te conhecesse mais, eu não estaria sofrendo tanto nessa prova. Um dia eu estava numa prova chorando e dizendo: Deus, está doendo tanto, tanto, tanto. Tem coisa que dói, né, gente? Tem coisa que rasga nosso peito. Aí o Senhor bem mansinho disse assim: se tu me conhecesse mais, tu não sofrerias tanto. Isso é verdade, Senhor. Eu ainda não te conheço como eu deveria conhecer. Que vergonha. Porque eu não sentiria falta de coisas se eu sentisse mais a tua presença. Eu não sofreria tanto pelas coisas, pelas situações, porque elas são tão passageiras. Elas são tão transitórias. Ó Senhor, me lembra de novo que eu sou pó. Me lembra que eu sou peregrina e forasteira nessa terra. Me lembra que eu estou aqui, Pai, num tempo que é tão abreviado e tão pequeno, mas eu tenho toda a eternidade para te servir. Na eternidade eu não vou poder mais derramar uma lágrima, gente. Você sabia que na eternidade ninguém vai chorar? Porque Ele vai enxugar dos olhos toda lágrima. Meu Pai, eu só posso chorar aqui na terra. Por que eu não vou dar todas as minhas lágrimas a Ele aqui na terra? Então eu vou chorar aqui. Na eternidade eu não vou mais dar dízimo nem oferta. Não posso mais dar apartamento para Jesus, não posso dar mais nada. Então eu quero dar aqui. Eu quero entregar aqui o que eu posso entregar para Ele. Porque na eternidade não vou mais poder dar dízimo alto. Não vou mais poder dar minhas ofertas. Não vou mais poder fazer. Eu quero fazer aqui. As pessoas dizem que eu sou doida, mas eu sou tão feliz sendo doida de Jesus. Eu me lembro de coisas que eu deixei para trás que minha família olhou e disse: como pode? Quando Deus me chamou para fazer as viagens, eu ainda estava no cartório. E eu disse: meu Deus, esse corregedor não larga do meu pé. Eu chegava em Vitória, o corregedor atravessava a rua, ficava apontando para mim, para o juiz, falando que se eu não chegasse na hora e não saísse tarde, ele ficava tomando conta do outro lado. Ele tinha marcação comigo. E eu me lembro que eu querendo viajar, meu pai já tinha partido. E a primeira coisa, se eu vou lá no fórum, vou falar com o corregedor, avisar, vou dizer aqui, o cara tomando conta, o cara do outro lado tomando conta. E eu disse: eu não aguento mais não isso. Tem um diabo no meu pé e o corregedor no outro. Não estou mais aguentando essa vida. Gente me ameaçando o tempo todo ali. E eu disse: se eu viajar, eles vão saber e vão tomar o cartório. Cheguei para minha mãe: manhinha, é o seguinte, mãe, eu estou orando. Porque do jeito que está lá, eu não vou mais conseguir viajar, fazer a obra do Senhor. E eu fui perguntando a cada um, porque as pessoas dizem: na multidão dos conselheiros a sabedoria. E eu perguntava, todo mundo fazia: não perca não. Uma mina de ouro, o pessoal está fazendo concurso para ter cartório, você vai deixar um? E eu perguntava a gente espiritual, menos espiritual. Eu perguntava advogado, perguntava todo mundo. Ninguém dizia: pule fora. Só Fofinho foi o único que disse: faça o que Deus está mandando você fazer, que eu seguro a onda. Faça. E eu, Deus, e a convite do Japão lá, e Fofinho, compra ou não compra passagem? O pessoal quer saber. Eu disse: eu vou para Deus. Sério, para mim, olha, é uma coisa de família. Seu pai não está mais aqui, isso é responsabilidade com a sua mãe, que é uma anciã. Você, e meu pai, quando foi morrer, eu peguei na mão dele e disse assim: painho, pode ir, painho. Sandra lembra que ela estava lá. Pode ir, painho, vá tranquilo, eu vou cuidar de manhã e do cartório. Nunca prometa uma coisa que Jesus não mandou você prometer. Não prometa coisa que Jesus não mandou prometer. E eu disse: meu Deus, como é que eu disse a meu pai que ele podia ir, que eu ia tomar conta? E agora eu vou pular fora, Jesus me ajude.
Eu fui para casa, 5 horas da manhã Deus me respondeu. Depois de meses de guerra. Eu acho que não era meses não, gente, foram anos de guerra. Eu acho que aquele lugar foi o meu Egito, aquele lugar me tratou muito, em muitas coisas. E eu disse, Senhor, eu vou te obedecer. Esse testemunho está no livro, De Cinzas à Glória. E quando eu obedeci a Deus, eu não tinha certeza do que Deus ia fazer, eu só sabia que eu tinha que obedecer. A família inteira falou mal de mim. Os parentes do meu pai, que não me via fazia 15 anos, se levantaram e me acharam para falar mal de mim. Se levantou, tudo que era espírita, de todo canto, da família do meu pai. Todo mundo falava mal de mim, da família. Eu disse, mas eu vou fazer o que Deus disse. E eu obedeci. E eu saí. Quer dizer uma coisa a você? Nunca faltou nada para minha mãe. Nunca Deus permitiu faltar nada. Desde o dia que eu parei de ir para o cartório e comecei a fazer as viagens, ir para a Europa, para o Japão, para a África, mais de 10 anos, a fidelidade de Deus nunca faltou, porque você não é sustentado por cartório, por empresa, por salário, por aposentadoria, você é sustentado pelo Senhor. Deus faz, Deus cumpre a promessa, Deus tem uma aliança com você. Deus levantou coisa do meu avô, da herança da minha mãe. Deus levantou um aluguel enorme para uma empresa grande lá em Vitória. Deus fez de um jeito tão grande. Uma tia minha solteirona morreu. Tinha mais de 40 sobrinhos. Assim, mas eu quero deixar para Cris. Para Cris. Deus começou a dizer, sua herança quem dá sou eu. Quem faz sou eu. Vou suscitar de onde não tem, para você saber que eu sou Deus de provisão. Deus sustentou seu povo no Egito. Deus levou para Gozém e sustentou no Egito. Então esse é um tempo que aqui a palavra do Senhor diz, eu só quero terminar em Atos 3, que isso me tirou lágrima nos olhos. Atos 3:19 diz assim, arrependei-vos portanto e convertei-vos. A gente tem que se arrepender e se converter de novo da incredulidade. Se a gente está sendo incrédulo, achando que não vai ter saída, é porque a gente deixou de crer. Se a gente está achando que o menino não vai ser curado, é porque a gente deixou de crer. Se a gente está achando que Deus não pode fazer novo, e de novo, e de novo, quantas vezes Ele quiser, a gente deixou de crer. Se a gente não começar a declarar, então eu quero me arrepender, Senhor, nessa manhã da minha incredulidade. Eu quero me arrepender e me converter de novo. Eu quero me arrepender, porque tem áreas da minha vida que eu ainda não deixei você entrar. Tem áreas da minha vida que eu ainda estou tomando a força do meu braço. Tem áreas da minha vida que eu ainda estou tentando trazer o socorro. Mas o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Tem crente que está procurando socorro aqui embaixo, mas a palavra do Senhor diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olhe, bata na porta do povo para receber não. Bata na porta dos amigos para ele dizer não. Bata na porta dos parentes para ele dizer não. Sabe por quê? Deus está lhe treinando para você não buscar mais socorro no homem. Deus está treinando você, para você não buscar mais socorro no homem. Você precisa ver, eu bati na porta de um, de outro, esse aqui eu ajudei tanto, agora me traiu. Esse aqui eu tinha uma aliança, quebrou a aliança. Aí você fica decepcionado, amargurado, infeliz, mal resolvido e o diabo feliz. Não, você tem que ficar feliz, grato a Deus, porque Deus quer mostrar a glória dele em você. A alegria do Senhor é a sua força. Não perca a esperança no Senhor. Seja alegre e faça o que Deus mandou você fazer, que Deus por fim se levantará sobre a terra e dará de novo, como fez com Jó, uma porção dobrada de tudo que tinha. A ti, Senhor. A ti, Senhor. Que alegria. O meu destino não está na mão do homem. O meu destino está na mão do Senhor, Criador de tudo que há e tudo que existe. A gente tem tanto medo do inimigo, do que pode fazer, mas basta dar uma dor de dente. Tem alguém se levantando contra você, aprontando? Ore e abençoe, não amaldiçoe não, sabe por quê? Peça misericórdia, porque se Deus der uma dor de dente a ele, ele vai se desconjuntar. Mas o Deus que eu sirvo não tem dor de dente. O Deus que eu sirvo nunca falhou.
O Deus que você serve nunca falhou e nunca falhará. Eu não preciso me defender, porque o guarda de Israel está de pé por você. O guarda de Israel está de pé por você. E abençoe, viu? Abençoe que ele veio. Porque tem gente que diz assim: ah, jacaré, tua lagoa há de secar e tu há de me procurar. A vingança tem sabor de mel. Pelo amor de Deus. Saia dessa teologia barata, coach. Deus é tão poderoso que ele vai usar o que o seu inimigo está fazendo com você para converter ele. Para ele se converter. Para ele se voltar. Como é que Deus pode salvar quem não é de Jesus se ele não se levantar contra os crentes? A figura não tem ninguém orando por ela. Aí o que Deus faz? Preciso pegar esse ímpio aqui, essa coisa, essa nuvem pesada, para perseguir um crente porque ele está precisando de oração. Aí quando a gente ora, o que acontece? A bênção vem dobrada, porque Deus faz na gente e faz nele também. Então, é para orar. Só encerrando isso aqui para mim que é lindo. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados. Oh, Jesus, obrigada por apagar. Obrigada por apagar. Que vergonha. Que vergonha do que a gente fazia antes de conhecer a Jesus. Obrigada por apagar os pecados. Então, arrependei-vos. O arrependimento, gente. Ninguém entra na igreja para melhorar. Você está na igreja para se arrepender. Sabe quando você dá uma melhorada? Mande o carro para a oficina, dá uma melhorada. Mas com Jesus é morrer e ressurgir uma nova criatura. Se não morreu ainda, vai levar o evangelho de barriga. Se você não experimentou ainda a morte, você está levando de barriga. Tem gente que entra na igreja para dar uma melhorada. Você não entrou aqui para uma melhorada, você morreu aqui porque é necessário que eu morra. Porque se a semente não cair na terra e não morrer, ela não pode dar fruto. É aquele que preservar a sua vida, morrerá. Mas aquele que morrer, vai viver a verdadeira vida, a vida em abundância. Tem gente que está tendo uma vida de meiota, porque ainda não morreu de verdade. De vez em quando está dando respiração artificial na UTI. Deixe morrer o que Deus quer matar. Morra todas as vezes que Deus lhe convidar para morrer. Porque todas as vezes que você morre, tem ressurreição. Toda morte tem vida. No Evangelho é assim. A morte anuncia a vida. Oh, glória a Deus. Aleluia. Para que os vossos pecados sejam apagados. E assim, venham tempos na presença do Senhor. Tempos de refrigério. A promessa é que o arrependimento e a conversão vai trazer tempos de refrigério para a gente. Sabe o que é refrigério? Abra a porta da geladeira no dia que você estiver com 40 graus. Calor desgraçado, negócio quente. Aí se abre a geladeira. Aí vem aquela brisa. Que alívio, meu Deus. Olha, eu não tenho vocação para o inferno, porque eu odeio o calor, gente. Eu não nasci para o inferno, porque pensa uma pessoa para gostar de frio, que sou eu. Eu durmo no ar-condicionado, descoberta. Gosto de tomar banho frio, não tomo café. Só gosto de tudo que gosto de frio, passar frio. Minha alegria é me levar para algum lugar que eu passe frio. Me leve para Gravatar, me leve para Serra Negra, aquela brisa, aquele frio. Eu gosto, não boto meio, não boto cachecol, porque eu me sinto bem no frio. Eu fico magra, no calor eu incho, parece um sapo cururu crescendo cada dia. Então, eu gosto de frio. Refrigério, veja que palavra é essa maravilhosa. Abrir a geladeira e ressentir, beber uma água de coco bem gelada. O que é que você sente por dentro? Eita, é isso que Deus quer fazer com todo crente. É isso que Ele quer fazer com a gente. Tempo de refrigério. Tempo da gente sentir a presença. É Deus lhe levando para um tempo de descanso. Então Deus está fazendo isso comigo e com você. Deus está reafirmando a aliança dele conosco nessa manhã. Deus está trazendo para nós a presença dele, que é um refrigério. Porque quando ele está, o diabo corre. O diabo não suporta a vida de um crente que acorda cantando glória, aleluia. Glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens de boa vontade. Um crente que acorda declarando: o Senhor é Deus, marcha Israel. O
inimigo não suporta, o vizinho começa a ouvir, quando Deus começa a trabalhar, e ele começa a dizer: Macho Israel, eu sou o Deus que abre o mar vermelho, eu sou o Deus que age e ninguém pode impedir, eu sou o Deus que abre e ninguém pode fechar. Todo mundo precisa ouvir isso. Não tem crente em depressão, demônio que fique, no crente que adora o Senhor. Agora a gente vai ficando encolhido, as notícias chegando. Eita, começou as cobranças. Aquele está me ameaçando com o advogado. Esse aqui quer me tirar do meu lugar que eu estou. Abrir um comércio melhor do que o meu aqui ao meu lado. Aí o crente vai ficando encolhido, o diabo vai se espalhando. Alguém tem que se espalhar. E não vai ser o diabo, vai ser você. Você vai alagar suas tendas e vai crescer no Senhor. Em 2025 vai ser o ano exponencial, o ano do crescimento, o ano de retomar a promessa, o ano de se vir ao Senhor. Quando você chegar no condomínio, todo mundo sabe que você é crente. Quando você andar na rua, todo mundo vai saber que você é crente. Todo mundo vai saber, não porque você lança maldição, mas porque você lança bênção, porque você abençoa, porque você acolhe, porque você tem cara de esperança. Cara de esperança. A esperança adiada faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Amém, família? Então vamos agradecer a Ele com palmas, porque Ele é Deus, porque Ele é o Senhor. Aleluia, aleluia. Canta, Miriam, canta e celebra o Deus de vitória que nós servimos. Canta, Miriam. Oh, glória. Vou fazer isso. Oh, glória. Mas Luciana e Sandra sabem cantar o hino de Cassiane. Eu sei que elas sabem. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Vocês cantaram isso lá na Realeza. Vem, Lu. Aleluia. Aleluia. Pega esse momento. Às vezes a gente está tão acostumado a ir para a igreja e tem um momento todo mundo chorando, né? E isso é tão espiritual, tão maravilhoso. Mas já experimentou a gente ter um momento, todo mundo rindo? Você já pensou? Né? Que alegria, porque a alegria de ser a nossa força. Todo mundo diz: o culto foi tão bom, eu chorei tanto. Por que a gente não chega dizendo ao povo: o culto foi tão bom, eu ri tanto? Por que a gente não faz isso? Porque Deus vai fazer mais. Mais. Deus vai fazer mais. Ele vai fazer mais. Ninguém pode calcular como Deus vai fazer. Porque na hora de encontrar coração generoso, Ele encontrou. Vocês fizeram como Abraão. No meio que da perda, vocês deram. Porque a Bíblia diz que quando Abraão foi provado, ele deu. Ele deu seu filho Isaque. Vocês, no meio das duras provas, vocês deram. E vocês não sabem o que Deus vai fazer. A bênção é tão grande que é geracional. E não se apartará a unção sobre os filhos dos filhos e dos filhos que virão. Deus estabeleceu vocês e não há quem possa impedir. Você é um José. Você é um José. E Ele está dizendo a você: volte a sonhar. Tu não viesse nessa terra por acaso. Essa é a terra que tudo começou. Essa é a terra onde Deus botou o povo judeu. E a promessa que quando Deus fez para os judeus lá em Gênesis foi: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas as famílias. Eu tenho uma promessa de bênção e não afastarei essa promessa de bênção de ti. Eu estou te treinando. Eu levei vocês para um tempo de treinamento intenso, mas eu estou colocando nos teus ombros, homem. Eu estou colocando patentes novas sobre ti. Estou te revelando coisas que tu não sabia, trazendo coisas do oculto para que você conheça. Eu farei coisas maiores e o último estado será melhor do que o primeiro. E ninguém poderá dizer que recebeu por causa da linhagem, mas todos saberão que sou eu o Senhor que dou, sou eu o Senhor que faço, e eu levo de trás para frente, eu tiro de trás e ponho na frente. Senhor, estabelece sobre este casal a patente novas, de nova dimensão e de uma vitória nova. Rebalabassou. Começa a sonhar, homem, porque vocês vão para Israel. Vocês vão ter um tempo em Israel.
O Deus que faz cessar guerras, o Deus que chama o que não existe como se existisse, vai levar vocês para um tempo profundo de conhecimento na palavra. Porque ainda não era tempo de eu te usar no governo, porque ainda não era tempo, porque estou fazendo contigo uma coisa nova, mas se levantará nessa terra, e quando se levantar aquele que eu estou para levantar, tu irás somar com as coisas que eu te entreguei. Não me esqueci da promessa. Tu estás mais livre do que nunca. Tu estás mais pronta do que nunca. E não diga que está ficando sem força, porque eu sou a tua força, eu sou a tua retaguarda, eu sou a presença que te acompanha. Rebaxere balabassore andelema, ribalabassore candalabase, ribalabassore balabaxê. Ó mulher atormentada pelas lutas e cansada, eu sou o socorro e fortaleza contigo. Eu te tomo pela mão e digo: avante. Remassore andele balabaxei, ribalabassore candalabassou. Estou eu trocando os teus pensamentos. Estou eu trocando a tua mente. Estou hoje operando a tua mente, mulher. Estou operando a tua mente. Rebaxere balabassou, ribacere balabaxeire balabassou. Levanta as mãos e ora naquele lugar. Levanta as mãos e ora naquele lugar. Fica de pé. Por que tu te intimidaste? Não te mandei eu? Por que tu retrocedesse no que eu não te mandei fazer? Eu não te disse que aquele lugar é meu, que eu te entreguei? Mulher, volta para a linha de frente. Não te mandei eu? Seja forte e corajosa, porque da terra que tu botasse a planta dos teus pés, eu te darei. Rebaço, remaço, renovo sobre ti a minha unção, renovo sobre ti o meu poder. Eu sou contigo para livrar, eu sou contigo para fazer acontecer. Remaço, neiemache, naço, me agrado de ti, me agrado do teu coração, me agrado da tua entrega, me agrado, me agrado, me agrado. Arabassore, manaço, deiamanace, secreto e segredo comigo tu tens. Ribassore, andelema. Estou eu entregando a ti um ministério nessa casa. Estou eu entregando a ti coisas grandes. Ribalabassô, tu serás uma coluna nessa casa. Tu serás uma coluna de ajuda. Tu serás aquela que vai entrar uma Débora. Tu passa e resgata do cativeiro. Ribalabassô, riandelemar, rabassô. Estou eu confundindo os que te julgam. Estou eu confundindo. Rabassô. Remassere balabachere maná, ribalabassore andelemar abassou. Se você acreditar no que ele diz, você terá o que ele fala. Se você acreditar no que ele diz, você terá o que ele fala. Hoje eu repreendo na tua mente toda mentira que veio para bloquear. Toda mentira. Hoje eu toco na tua mente e ponho o meu capacete. Eu ponho meu capacete. Remassou. O Senhor hoje te unge com alegria. O Senhor hoje te unge com alegria. A alegria do Senhor é a tua força. Nenhuma condenação há para os que estão em mim. As coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez de novo. Eu sou o Senhor que te dá força. Eu sou o Senhor que te dá alegria. Eu sou o Senhor que te dá coragem. Eu tenho um selo no teu coração. Rebaxe, nei, amá, sorema, serema, secanderema. A Ele o louvor, a honra e a glória. O Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. O Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. O Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Se eu não andar agir, não age. Espera, escuta os anciões, escuta os conselhos do alto, porque tem livramento e vitória. Rebalabacere, balabaxê, ribalabassore, candalabacei. O Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. O Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. O Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Tu não estás sozinha na luta. Eu sou o Senhor que te tomo pela mão direita.
Eu sou o Senhor que ando contigo na terra. Eu sou o Senhor que diz: não anda por ali, não vai por aqui. Eu sou o Senhor que instrui. É Deus que libera chaves. É Deus que faz mais do que pediu ou pensou. É maior. É tempo de celebrar. É tempo de se alegrar. É tempo de abrir a janela. É tempo de contar a vitória. Não conta a derrota. Fecha a boca na derrota e abre a boca pela vitória. Abre a boca pela vitória. Não é mais tempo de abrir a boca pela derrota. Não é para contar, é para calar. Tem gente em volta que se alegra porque a vitória não chegou. Tem gente em volta que não tem que saber o que se passa. Tem gente perto que não deve saber. Hora de botar guarda nos lábios. Cala a boca sobre a luta, mas abre a boca na vitória. Comece a escrever uma carta com gratidão. Comece a escrever a carta e agradecer, agradecer, agradecer. Rebalabaixou, Senhor, sopra agora toda notícia ruim, sopra agora, Senhor, e libera agora. Que guerra, minha irmã, que guerra nessa mente. E fica de pé, porque hoje o Senhor te separou, hoje o Senhor vai quebrar um cativeiro, porque a palavra do Senhor diz que quando ele subiu aos céus, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Eu oro agora, todo cativeiro, toda prisão, todo sistema de mente de fortaleza. Oh, 2 Coríntios 10:5. Porque as armas das nossas milícias não são carnais, elas são espirituais e poderosas em Cristo Jesus. Agora, toda mentira que o inimigo falou, agora, pelo nome de Jesus, acabou. Rebalabachai, rerebaçu, remassoreandelemachei, remaie. Sou eu que faço. Estou marcando uma nova estação. É para salmodiar em casa. Lê salmos. Leiam salmos. Leiam salmos em casa. Senhor, eu peço agora. Arma nenhuma forjada contra a tenda dessa família prosperará. Arma nenhuma que foi levantada prosperará. Eles verão a recompensa dos que servem ao Senhor. Usa a espada, meu irmão. Use a espada. Use a espada. Libera a espada da vitória. Não se detenham de liberar a vitória. Não falem a derrota. Fechem a boca e vocês vão ver o que eu farei. Deus fará. Deus fará. Esta manhã, Deus está lutando por esta família. Esta manhã, Deus estendeu sua espada flamejante pela casa de vocês. Hoje tem um grande livramento e um novo viver naquela casa. Há uma unção de alegria, uma unção de contentamento e de gratidão sendo derramado. Escreve várias razões da gratidão. Escreve, celebra e toma ceia. Aleluia, aleluia. Eu creio que nós agora, de posse da palavra do Senhor que não voltará vazia, que a palavra do Senhor que foi liberada nessa manhã, ela vai vir e vai gerar em nosso ventre palavras rema, palavras de vitória, que vai mudar a nossa atmosfera, mudar a nossa vida, mudar a nossa história. A palavra de Deus muda a história, muda destinos. A palavra de Deus, ela muda, quebra cadeias, quebra grilhões, porque a palavra de Deus tem poder, porque o evangelho é poder de Deus. Ele amassou. Tu acha que teu avô foi grande? Foi? Tu acha que teu avô foi grande? Vocês contam a história dele? Tu vais muito mais longe. Tu acha que teu avô deixou um legado em Recife que todo mundo conhece o nome? Tu acha que todo mundo conhece aquele lugar? E todo mundo passa e diz aquele nome? Pois o Senhor te diz, tu ainda farás maior. Estou te treinando naquele lugar. Tu sabes que não será aquele lugar, porque ali vai ter muita ainda situação para ser resolvida, porque tem muito herdeiro para um lugar só. Mas o treinamento está vindo de lá. Tu serás ele, no legado dele, mas com a unção que ele não abraçou.
Tu andarás no legado dele, na unção que ele não abraçou. Recebe hoje sabedoria, revelação e entendimento. Você não está lá para mudar eles. Você está lá para interceder por eles. Todos que vieram antes falharam. Você não está ali para ensinar como ser empresa. Você está ali para ensinar a seguir a Jesus. Continue o que você está fazendo. Continue os treinamentos. Porque você vai andar num legado com unção que eles nunca viram e nunca aceitaram. Você será maior do que seu avô. Como o diabo tentou te tirar. Como o diabo tentou. Mas ele perdeu. Selado. Selado. Tu és um jovem selado. E eu não deixei ainda você começar a corte, porque não é tempo ainda de colocar esse coração na mão de uma moça. Eu ainda estou trabalhando no teu coração. No momento certo, vai vir alguém que eu vou colocar no teu caminho, que tu vai ser tão grato, porque ela será contigo ombro a ombro na minha obra. E tu serás um empresário cristão que vai falar para muitos empresários dessa nação. Prepara-te, porque eu tenho contigo grandes coisas. E eu sou na certidão de nascimento. Sou eu que estou na lei. Eu ponho o meu nome nos teus documentos, diz o Senhor.